Imagine caminhar em círculos por 40 anos, vendo toda a sua geração desaparecer dia após dia sob o sol escaldante, sem nunca alcançar o horizonte prometido. O que aconteceu durante as 4 décadas de silêncio de Israel no deserto? Por que uma nação inteira foi proibida de entrar na terra que lhes foi prometida? E quais segredos terríveis ficaram enterrados sob aquelas areias? Hoje você vai descobrir que o deserto não foi apenas um castigo, mas um campo de treinamento onde cada passo era uma questão de vida ou morte. Se você quer entender o que realmente acontece quando o silêncio de Deus se torna a sua única companhia, fique comigo até o final, porque a lição deixada por aqueles que ficaram pelo caminho pode mudar a forma como você enxerga as suas próprias batalhas hoje. Por quase 40 anos, os filhos de Israel desapareceram da vista do mundo, mergulhados na obscuridade de um deserto vasto e implacável. Desde o momento em que se rebelaram nos limites da terra prometida, o destino de toda uma geração foi selado. Eles não veriam o fim da jornada. O tempo passou a ser contado pelo rastro de sepulturas deixadas para trás. Como uma sentença que se cumpre lentamente, a mão do tempo consumiu cada homem de guerra, cada voz que um dia murmurou com incredulidade. Eram anos marcados por um sentimento pesado de reprovação. Ao rejeitarem a confiança em seu Criador, eles sentiram o peso de serem, por um tempo, deixados à própria sorte. Os sinais sagrados que os uniam ao divino, como os ritos de aliança, foram suspensos. Eles queriam a escravidão do Egito de volta, e por isso mostraram-se indignos da liberdade plena. Mas mesmo nesse cenário de isolamento e correção, algo extraordinário acontecia nos bastidores daquela provação. Se você está sentindo que este conteúdo está trazendo uma nova perspectiva para sua jornada, aproveite agora para se inscrever no canal. Aqui nós mergulhamos nas profundezas das histórias que moldaram a humanidade, revelando lições que o tempo não pode apagar. Apesar da rejeição, o Criador não os abandonou completamente. No centro do acampamento, o tabernáculo continuava de pé, como um lembrete silencioso de que a misericórdia ainda estava presente. Imagine a cena. Todos os dias uma coluna de nuvem os protegia do sol escaldante, e todas as noites uma coluna de fogo iluminava o caminho e afastava o frio mortal do deserto. Suas roupas não se envelheceram, seus pés não incharam, e todas as manhãs, o sustento caía do céu como o orvalho. O deserto não era apenas uma prisão, era uma escola de disciplina. Aquela geração precisava aprender que o ser humano não vive apenas de pão, mas de cada palavra que vem do alto. Eles foram humilhados e testados para que o que estava escondido em seus corações viesse à tona. O Criador os guiava como um pai guia um filho, protegendo-os como a menina de seus olhos, mesmo quando eles se mostravam ingratos. No entanto, a convivência naquele ambiente extremo trazia à tona o que havia de pior em alguns. Entre os israelitas havia uma mistura de pessoas de outras origens que não compartilhavam da mesma fé sincera. Essas pessoas eram frequentemente as primeiras a reclamar e as primeiras a provocar conflitos. Houve um incidente que parou todo o acampamento. O filho de uma mulher israelita com um homem egípcio envolve-se em uma briga por espaço no acampamento. Quando a decisão dos juízes foi contra ele, a fúria tomou conta de seu coração. Em um momento de paixão cega, ele proferiu palavras terríveis, blasfemando contra o nome sagrado. O choque percorreu a multidão. O crime era tão grave, tão sem precedentes, que o homem foi mantido sob guarda até que uma direção específica fosse dada. A sentença foi severa e pública. O mal não poderia criar raízes. Aquele que desprezasse a fonte da vida publicamente enfrentaria as consequências finais. Foi um aviso solene de que a reverência é a base de qualquer sociedade que deseja ser livre. Se aquele pecado passasse impune, a moral de toda a nação desmoronaria, levando a um caos ainda maior. À medida que os anos avançavam, outros testes surgiam. Logo após o retorno ao deserto, um homem decidiu desafiar abertamente uma das leis mais sagradas: o dia de descanso. Enquanto todos guardavam o tempo sagrado, ele saiu para colher lenha, agindo com presunção e desafio deliberado. Não foi um erro por ignorância, mas uma declaração de rebeldia contra a ordem divina. Mais uma vez, a comunidade teve que enfrentar a dura realidade de que a liberdade exige responsabilidade. O desprezo pela autoridade resultou em uma sentença de morte, servindo como um lembrete de que as escolhas que fazemos têm ecos na eternidade. Sabe, muitas vezes nos perguntamos por que certas regras são tão rígidas, mas a verdade é que, no deserto, a obediência era o único fio que mantinha aquele povo unido e vivo. Se você está gostando dessa narrativa e quer que mais pessoas tenham acesso a essas reflexões, deixe seu like agora. Isso ajuda o algoritmo a entender que este conteúdo é valioso. Durante todos os 40 anos, o milagre do sustento diário, que cessava exatamente no dia de descanso, era um lembrete semanal de sua dependência. Mesmo assim, muitos permaneciam com um coração endurecido. O profeta mais tarde registraria que a negligência e a profanação eram constantes. A primeira geração não aprendeu isso. Os filhos, embora vissem os milagres,
Muitas vezes repetiam os erros dos pais. A jornada finalmente completou seu ciclo quando voltaram ao lugar onde tudo começou. Cádiz Ali, uma figura central da história, Miriam, a profetisa que liderou os cânticos de vitória no Mar Vermelho, encerrou sua jornada. Ela morreu e foi sepultada nas areias do deserto, assim como milhões de outros que saíram do Egito com grandes sonhos, mas cujas murmurações os impediram de cruzar a linha de chegada. O pecado havia roubado deles o cálice das bênçãos. A história desses 40 anos é um espelho para todos nós. Eles buscavam a Deus quando a dor apertava, mas seus corações muitas vezes não eram sinceros. No entanto, a mensagem final não é de destruição, mas de uma paciência divina inexplicável. Mesmo sendo falhos, mesmo sendo um vento que passa e não volta ao Criador, muitas vezes desviou sua cólera, provendo o necessário até que uma nova geração estivesse pronta para finalmente dar o passo que seus pais não ousaram dar. O deserto termina, mas a lição permanece. O que define o seu destino não são as circunstâncias da sua caminhada, mas a fidelidade do seu coração durante o trajeto. Se essa história tocou você, não guarde essa reflexão só para si. Compartilhe este vídeo com alguém que pode estar atravessando o seu próprio deserto agora. E para continuar sua jornada de descoberta, clique no vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Nos vemos lá.